Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Janaína Costa. Estou gravando este vídeo para compor o seminário virtual sobre projeto sustentável e licenciamento ambiental. Como o tempo de apresentação é reduzido, eu não montei uma apresentação reunindo as principais características de sustentabilidade do empreendimento. Como eu escolhi um empreendimento real, comercial, corporativo, eu quis observar como cada referência cita essas características de sustentabilidade, já que a gente sabe que a sustentabilidade também gera um marketing maior sobre o edifício. E como o licenciamento ambiental gera várias páginas na internet sobre resoluções, requerimentos, portarias da prefeitura, eu preferi trazer diretamente essas páginas do que fazer alguns recortes em uma apresentação. Achei que isso iria engessar as informações e o trabalho. Então, falando sobre o empreendimento, eu estava realmente procurando empreendimentos sustentáveis construídos no Brasil. Dentre eles, eu escolhi o Rochaverá Corporate Towers, porque sempre me intriga como esses empreendimentos com fachadas repletas de vidro conseguem certificação ambiental de sustentabilidade, porque não é uma estratégia bioclimática, né, para a nossa região a gente envidraçar todas as fachadas de empreendimentos, de edificações. Mas há outras tecnologias envolvidas que compensam, eu acredito, e que justificam a escolha de sempre haver fachadas envidraçadas nessas edificações. Então, esse empreendimento está localizado em São Paulo, capital. O ano de construção é de 1999, projetado pelo escritório Aflalo e Jasperini Arquitetos, com uso comercial e empresarial de salas de escritórios. Aqui esse site destaca essas características de sustentabilidade: eficiência energética, térmica, hídrica e paisagismo estratégico. A assimetria dos prédios exibem uma inclinação de 9 graus, que ajudou a reduzir o consumo de ar-condicionado, e placas especiais de vidro impedem a disseminação de calor, ajudam nesse objetivo. O consumo de água é economizado cerca de 50% graças a seu tratamento e reuso. O paisagismo traz vegetação tropical. O sistema de cogeração de energia é capaz de atender 100% da carga gerada, né, necessária no edifício de maneira ininterrupta. E em 2009 ele se tornou o primeiro edifício da América do Sul com certificado de construção sustentável. Ele recebeu o selo LEED Ouro por atender 4 critérios importantes, em que, né, o LEED elenca, né, vários critérios e várias categorias para conseguir pontuação para obter essa certificação. Mais a destacada nesse site foram redução do consumo de energia, custos operacionais e de manutenção, diminuição do uso de recursos ambientais não renováveis, melhora da qualidade do ar interno do edifício, melhora da qualidade de vida e saúde dos usuários. Eu também encontrei outro site, né, que nós usamos muito para encontrar referências de arquitetura. Então, sobre essa edificação, ele mostra, na verdade, muitas imagens dos prédios em que, graças a essa implantação deles, eles geraram praças internas. Então, aqui dá um detalhamento, né, do vidro escondendo essa estrutura em concreto. Aqui a implantação das 4 torres, são 1, 2, 3, 4, que está aqui perto da Marginal Pinheiros, da Avenida das Nações, e há uma conexão aqui direta do metrô com o trem, então uma localização bem privilegiada. Aqui alguns detalhes, é a praça interna. Sobre o licenciamento ambiental, eu estava procurando no site da Prefeitura de São Paulo, em que já há uma separação de empreendimentos para atividade industrial e não industrial. Então, aqui eu já abri a página para o licenciamento da atividade não industrial, em que ele cita essa resolução, em que o interessado ele deve observar se se enquadra nisso para esse tipo de licenciamento. Os empreendimentos enquadrados nela, eles devem ser compassíveis à análise por meio do estudo ambiental simplificado e deverão atender essa portaria.
Então aqui eu abri a portaria que é necessária, né, uma leitura para a gente avaliar quais os estudos são necessários. Então aqui nessa resolução ele cita aqueles estudos que a gente viu ao longo da disciplina. Então aqui para empreendimentos considerados com efetivo ou potencialmente poluidores ou causadores de degradação ambiental, dependerá de prévia análise ambiental. Então, aqui há os exemplos de estudo, né? Então, a gente vai ter que avaliar qual é necessário para esse empreendimento. Aqui eu encontrei também o requerimento de solicitação do licenciamento, em que a gente vai ter que marcar aqui, né, qual é o tipo solicitado, a identificação do empreendedor, identificação do empreendimento, objeto de análise, do responsável técnico e as interferências do empreendimento. Com isso, eu também encontrei no GeoSampa um estudo, na verdade, de impacto ambiental, porque aqui ele cita que pode haver o impacto ambiental, algum licenciamento ambiental, deixa eu tirar daqui, do empreendimento, porém, como se trata de um empreendimento particular, comercial, a gente não vai encontrar esses dados explícitos assim de como foi a licença. Mas no GeoSampa eu encontrei o relatório de impacto de vizinhança sobre o L ponto, em que acho que 3 dos edifícios possuem L ponto. Então aqui L ponto, condomínio Rocharevá Alfa, é nesse edifício Alfa que foi aprovado esse L ponto, e aqui há toda a descrição e também o parecer dessa análise. Então aqui no Diário Oficial a gente consegue observar que foi aprovado esse L ponto, e além disso há um trabalho de TCC da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo que fala sobre a sustentabilidade desse empreendimento, né, e o quanto essa certificação está realmente adaptada à realidade brasileira, né, já que o LEED é uma certificação americana. Então eu procurei nesse documento sobre licenças ambientais. Então aqui ele mostra a licença de funcionamento, licença de instalação do empreendimento. Então eles fizeram essa análise, porém não trazem detalhes, né, quais foram todas essas etapas. Mas uma parte importante do trabalho, eu vou pular aqui para a conclusão, porque todo o trabalho ele faz análise de resíduos, de água, de materiais utilizados durante a obra, né, e ao longo da definição desse empreendimento e utilização. E aqui nas conclusões, falando sobre a sustentabilidade, deixa eu pular aqui, pronto, ele mostra que o Rocharevá, de fato, é um edifício sustentável e com ecoeficiência acima da média dos edifícios comerciais existentes. Entretanto, para que fosse considerado um edifício excelente em relação ao desempenho ambiental, seriam necessárias algumas alterações. Primeiramente, os projetos deveriam ter sido desenvolvidos desde o início com foco na sustentabilidade de maneira integrada, exigindo uma coordenação muito bem conduzida, porque eles só definiram que iriam adentrar o LEED depois que o projeto já estava pronto. Então isso, né, gerou algumas alterações, algumas complicações ao longo da certificação, da obtenção dessa certificação. A arquitetura, sobretudo, deveria ser pensada em conjunto com as demais disciplinas do projeto, uma vez que é ela que compatibiliza todas as outras áreas. Além disso, o empreendimento deveria adotar soluções técnicas que foram apresentadas nos capítulos específicos e que comprovassem técnica e financeiramente viáveis, e ao mesmo tempo comercialmente competitivas. Quanto à localização, poderiam ter sido escolhidos materiais que atendessem melhor às características ambientais e econômicas de São Paulo, aquilo que eu falei sobre fachadas envidraçadas. De qualquer forma, é um projeto que considerou a sustentabilidade não somente pelo marketing que ela traz, mas também pela redução de custos operacionais que se revertem em benefícios concretos para o usuário e para o empreendedor.
Trata-se, portanto, de um bom exemplo entre os existentes, neste início de filosofia de edifícios sustentáveis no Brasil. Então, eu concluo aqui a apresentação e, para quem quiser saber mais informações e ter acesso a essa análise de sustentabilidade, eu também vou deixar a referência desse TCC. Muito obrigada.